Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre esses últimos 3 pregões, né? Foram 3 pregões de baixa. Estou considerando hoje também que está meio que andando, tentando buscar uma valorização, mas não conseguindo muito. E isso veio muito por conta dos comunicados, né, que tivemos após as decisões dos bancos centrais, tanto do Fed quanto aqui também do Copom. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que acabou alimentando essa onda, né, essa tendência recente de aversão a ativos de risco. Então, Diana, bom, semana passada foi marcada pelas reuniões, né, dos bancos centrais globais, especialmente os comentários do Jeremy Powell, né, o presidente do Banco Central americano, eles foram bastante duros, né? Ele sinalizou que provavelmente a política monetária dos Estados Unidos deverá continuar, vamos dizer, bastante apertada, né? Eles provavelmente subirão juros mais uma vez esse ano, em mais 25 pontos base. Ao mesmo tempo, vão continuar com o processo do quantitative tightening, né, que é aquele aperto do balanço do Banco Central. E isso, vamos dizer, e nas palavras dele ali, nos comentários dele, ele insinuou que, vamos lá, esse aperto monetário deve continuar por mais tempo do que os investidores estavam aguardando. E aí, obviamente, que houve ali uma virada, uma mudança das projeções dos investidores para o ano que vem. Todo mundo estava esperando já um possível corte de juros em 2024 e esses cortes, eles saíram do radar. Né? Então, os títulos americanos, especialmente ali de curto prazo, de 2 anos, o título de 10 anos, que é um prazo intermediário, todos eles avançaram com muita força. E isso vem acontecendo desde a quarta-feira, né? Na quarta-feira, os títulos começaram a avançar com muita força. E hoje, por exemplo, esse mau humor do mercado está bastante associado com o título de 10 anos, que ultrapassou a barreira, vamos dizer, psicológica ali dos 4,50 ao ano. Né? Então, a taxa de 10 anos dos Estados Unidos, os títulos dos Estados Unidos, está em 4,52 nesse momento. É a maior taxa desde 2007. Ou seja, os investidores aqui estão olhando para esse mercado de bonds e, vamos lá, para quem tinha recurso investido em bonds ali atrás, esse pessoal está perdendo muito dinheiro, e para quem vai fazer novos investimentos, essa taxa já começa a ser bastante, vamos dizer, competitiva frente a outros ativos de risco. Né? Então, você tem um ambiente que ele traz bastante aversão a risco. Né? A gente está vendo o dólar, por exemplo, se valorizar em relação às demais moedas dos países desenvolvidos, estamos vendo o dólar se valorizar em relação a moedas de países emergentes também, né? O real, se a gente olhar nessa conta toda, acabou perdendo um pouquinho de espaço também, obviamente, porque os investidores começam a pesar na balança que os Estados Unidos ele está pagando bem, né? E quando a gente tem, vamos dizer, momentos de tensão, os investidores voltam a colocar seus recursos por lá. Né? Então, esse é o sentimento que vem, né, que ganhou força ali desde a quarta-feira. Eu acho que tem só mais um ponto, se eu puder adicionar. Tudo isso em função vamos dizer, de um pouco de receio de que a inflação volte a entrar no radar dos investidores, puxado aí vamos dizer, pelo aumento do preço do petróleo, aumento do preço das commodities energéticas, né, ligadas a esse mundo da energia. É importante ter em mente, né, o que mais pega, tem algumas pesquisas nos Estados Unidos até que mostram isso, o que mais pega para os americanos e o que eles sentem na pele, essa questão da inflação, está relacionado ao preço do custo da gasolina na bomba, né? A hora que eles abastecem o carro, que eles percebem que as coisas começam a ficar mais difíceis, né? Então isso está começando a reverberar nos Estados Unidos e enfim, está trazendo um pouco desse mal-estar aí para o mercado, para ativos de risco de forma geral. Uhum. Legal. Em relação ao comunicado do Copom, né? Por mais que a gente tenha tido um corte, né, seguindo aí esse
ciclo de flexibilização dos juros aqui no Brasil, por que isso não ajudou a levantar também o humor aqui da Bolsa local? Bom, eu acho que em parte tem a ver com esse endurecimento da política monetária lá de fora, tá? Eu acho que assim, o nosso Banco Central, ele está super cauteloso, né? O Roberto Campos, ele já vem sendo cauteloso ao longo de todo esse ano. Eles decidiram aí por essa queda de 50 pontos base e não alimentaram esperança de que a gente vá acelerar esse ciclo de afrouxamento monetário, né? Ele tirou um pouco do radar a ideia de que os juros possam cair a 75 pontos base ali em dezembro. Isso trouxe um pouco de mau humor, sim, para os investidores locais, especialmente para as empresas ligadas aí ao mundo do varejo. Vale ressaltar que, sob a ótica de economia, o Brasil ainda está patinando, né? A gente está vendo o Brasil patinar. O PIB, esse PIB brasileiro, essa fotografia do PIB brasileiro muito calcado na questão do setor agro e muito menos na questão do consumo das famílias, que vai demorar um tempo para se desalavancar, né, depois aí dos anos ali do pós-pandemia. Então, de certa forma, o investidor ainda ele fica entre a preocupação dos fluxos de caixa, né, se as empresas vão conseguir gerar fluxo de caixa, vis-à-vis essa questão do custo de oportunidade, que deve continuar melhorando para quem quer investir em ativos de risco, mas, vamos dizer, sempre com uma cautela, com uma precaução. Então, o fluxo ainda para a Bolsa, ele ainda vai demorar um pouquinho mais para vir, né? Eu acho que ele é um pouco mais dependente de uma leitura macro mais positiva, né? Que não veio ainda, né? A gente vai precisar esperar um pouquinho mais de tempo, ter um pouquinho mais de paciência. Uhum. No início de agosto, né, quando a gente teve aí o início do ciclo de flexibilização dos juros aqui no Brasil, tivemos também um feito histórico, né, para a nossa bolsa local, 13 pregões seguidos de queda. Uhum. A gente pode sofrer, a gente pode correr o risco de termos esse evento ou um evento semelhante, né, próximo a isso, agora também, depois desse novo corte de juros e com o exterior meio que minguando, né, as expectativas? Eu acho que assim, os riscos para a Bolsa Brasileira cair muito mais do que a gente viu aí recentemente, eu acho que ele está muito mais atrelado ao que aconteceu lá fora, né? Vamos lá, de certa forma, a gente tem uma âncora aqui que seria Petrobras, né? Porque provavelmente o preço do petróleo vai continuar estável nessa casa dos $90, $80, $90, que de certa forma vai segurar a Petrobras lá em cima, né? Então, para o Ibovespa vir muito para baixo, a gente precisaria ter alguma coisa acontecendo nesse mercado de óleo, né? Que não parece, não trataria como um cenário base. Acho que não muda muito esse ambiente até o final do ano, mesmo porque a gente está com uma escassez de petróleo. Essa é a grande preocupação dos mercados internacionais. Então, sob essa ótica, eu acho um pouco mais difícil que a nossa Bolsa Brasileira desande e venha muito mais para baixo do que a gente está vendo na tela. Agora, tem o lado do cíclico doméstico que ainda traz muitas dúvidas, né? Como que a economia local está performando de verdade, né? A gente vai precisar ver ali os resultados trimestrais, né? Outubro é um mês de transição, a gente sabe que ali a gente começa a se aproximar do final do ano, se aproximar da Black Friday, a gente vai ver como está o apetite do consumidor. As empresas começam a divulgar seus resultados ali no final de outubro, comecinho de novembro. Então, mais para o final de outubro, que eu acho que o mercado vai tentar capturar um pouco o sentimento, né? Vamos lá, agora todos os analistas estão em conversas com as empresas, relacionamento com o investidor, dá um pouquinho da cor, né, do que aconteceu no terceiro trimestre. Eu não acho que esse mês de outubro ele vai carregar esse mau humor todo que a gente viu em agosto e setembro. Eu acho que a Bolsa Brasileira está vamos dizer, ela já está num preço, ela já guarda alguma atratividade. Acho que o processo de afrouxamento monetário aqui no Brasil, localmente, ele vai continuar acontecendo.
né? Então, eu não, assim, acho que os investidores, de certa forma, vão tentar procurar um pouco mais as oportunidades aí que estão pintando, né? Ainda mais depois desse estresse todo que a gente viu nessas últimas semanas. Mas lá fora continua sendo, continua com a nuvem negra, né? Acho que lá fora que é o grande, é o que vai mover um pouco mais esse mercado, né? Uhum, perfeito. Então, só para a gente tentar entender um pouquinho a perspectiva para o curtíssimo prazo, né? Você falou antes no começo que demoraria um pouquinho para a gente ver uma engatada, né? O fluxo voltar para a bolsa local. Então, até, enfim, o desempenho nesses próximos dias, principalmente com a divulgação de dados, indicadores econômicos importantes, né, para a gente entender um pouquinho para onde os bancos centrais vão caminhar daqui para frente. Como você enxerga esse curtíssimo prazo para o Ibovespa? Eu acho que eu não vejo a bolsa se movimentando muito, tá? Não acho que o apetite do investidor ele vai mudar bruscamente vamos dizer, nessas próximas semanas. Então, inclusive agora setembro, né? Acho que é o momento do investidor começar a tatear, procurar oportunidades, né? Eu acho que o Fernando, por exemplo, vai comentar uma agora logo em seguida. Começar a encontrar um pouco de oportunidade e topar, vamos lá, e aceitar um pouco essa volatilidade. Né? Eu vejo casos como, por exemplo, vou citar aqui um caso que a gente recomenda já há muito tempo, enfim, todo mundo sabe, as ações da Gerdau, eu acho que para o momento agora, as ações estão caindo bastante em relação ali às máximas recentes, acho que é uma oportunidade para quem quiser, vamos dizer, aumentar o seu estoque de ações em Gerdau, né? Que eu vejo um horizonte de 12 meses bem mais positivo do que, enfim, do que o mercado está projetando. Então, tem algumas coisas, por exemplo, outra aqui que a gente tem como recomendação da casa, as ações da Cyrela, que caíram bastante em relação às máximas, mas a empresa está fazendo bons lançamentos, deve continuar numa rota ascendente. Então, tem algumas oportunidades aparecendo na tela, acho que precisam ser aproveitadas até porque acredito eu que em 6 meses a Bolsa vai estar sim em outro patamar. Né? Talvez para o final do ano a gente tenha um pouco mais de estresse, mas eu creio que seja passageiro. Né? Vamos lá, eu acho que o Brasil vai perceber esse processo de afrouxamento monetário nos balanços das empresas, no bolso das pessoas também, isso vai dar um desafogo e vai sobrar mais recursos, a gente vai começar a ver fluxo de caixa melhorando. Então, a hora de começar a comprar e aproveitar preços em queda é agora.